Vamos aplaudir calorosamente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o operador de maravilhas, aquele que cura, que liberta, que transforma e que hoje está conosco aqui. Mas isso é palavra de pregador, não é palavra do Senhor Jesus. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, no meio deles eu estarei. Eu tenho certeza que eu estou em nome de Jesus. Duvido que você também não esteja. Mas se todo mundo estiver mais um comigo aqui, já fazemos 2, o quórum mínimo. Ele então está no nosso meio. Mas claro que todos nós queremos que Ele esteja para nos abençoar, falar o nosso coração, mostrar-nos o que está faltando para a gente crescer mais um pouquinho na fé. Tem gente que aceitou Jesus há algum tempo, mais ou menos como eu. Eu aceitei há 71 anos atrás. E a pessoa está marchando no mesmo lugar, já está fazendo um buraco, até que um dia não sai mais dali. Quer dizer, tem que crescer, tem que melhorar, tem que avançar para as bênçãos que Deus tem para você. No culto anterior, nós mostramos uma novela de uma moça lá do norte do Brasil. Ela é dentista hoje, não era, ela gostava da vida noturna e tal, coisa assim, casada, saía para ir para essas coisas e tal. E Deus mudou a vida dela, ela se converteu. Aí a mãe disse, por que você não faz uma faculdade? Ela parou, podia fazer, né? Odontologia, que eu gosto. Aí Deus começou a abrir a porta, mas quando ela foi lá, só o material, naquela época, foi 2007, chegou lá o material, era R$3.000 só. Eu falei, eu não tenho esse dinheiro. Mas Deus foi provendo. Nunca desista porque você não tem. Porque Ele diz, não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo, eu te esforço, eu te sustento com a bênção da minha justiça. E ela foi fazendo, já lá no 7º período, entrou numa clínica para poder já praticando, foi ficando, depois já era dentista da clínica, e o dono disse assim, eu não posso mais pagar você, eu estou ruim de situação. Seja minha sócia então. Aí vendeu a metade da clínica. E ela comprou e começou a parte dela a prosperar. Aí um dia chegou, eu vou vender tudo. Você quer a minha outra parte? Quanto você quer tanto? O meu carro comprei agora por esse valor. Paguei na ficha. Ele disse, então me dá o carro e está pronta a coisa. Aí que ela prosperou. Deus abriu a porta. Amigo, Deus quer mudar você. E Ele vai mostrar o que você pode fazer, o que está na palavra dEle para você fazer. Por exemplo, vamos para o Salmo de número 9, escrito pelo rei Davi, que aqui já temos uma boa entrada hoje para aquilo que vamos aprender. Salmo 9, começando o versículo 12, aqui o rei Davi explica para nós o seguinte, estou quase chegando a esse papelzinho dessa Bíblia aqui, agora cheguei, versículo 13, todo salmo é bom você ler, é muito importante, tem muitas revelações de Deus. E Bíblia se lê devagar. Se você está com pressa, não leia. Fala, Deus me ajuda, eu não estou podendo agora, segura, mas depois me dá a revelação. Davi começa orando assim, tem misericórdia de mim, Senhor. É preciso fazer essa oração? Algumas vezes é preciso, porque você excedeu muito. E você está precisando de misericórdia. Se é aquele cair da beira do caminho, que se alguém não estender a mão, e esse alguém é só Jesus, e levantar você, você não vai se levantar. Vai ficar se arrastando pela vida. Missionário só sabe que depois de algo que aconteceu, eu não sou mais a mesma pessoa. Pois é. Mas então, eu preciso orar assim. Bom, a Bíblia diz que já teve misericórdia. Se você crê, já é sua bênção. Isso aqui é Velho Testamento, 1000 anos antes de Jesus nascer. Então tinha que pedir misericórdia. Naquele tempo se sacrificava animais porque o sangue de Cristo não tinha sido derramado. Hoje não precisamos disso, porque o sangue de Cristo nos limpa de todo o pecado e já foi derramado. Então ele diz, tem misericórdia de mim, Senhor, vê
Como me fazem sofrer aqueles que me aborrecem. E muita gente está sofrendo por aqueles que aborrecem. Às vezes é a sua metade, que de uma hora para outra passa a tratar diferente. E você coça, quando é homem a barba, quando é mulher passa só a mão no rosto, que não tem barba, né? Então como é que vai coçar a barba? Quer dizer, mas você fica assim, o que está acontecendo? Está me aborrecendo. No trabalho estão te aborrecendo. A vizinhança está aborrecendo. E por aí afora vai. Você tem que aprender a entrar diante de Deus. Você faz uma oração só e muda essa situação. E Deus mostra o que está por detrás daquilo que lhe está acontecendo. Aí você vai poder ver, amarrar esse mal, libertar-se desse mal e ser uma pessoa feliz. O Davi diz, vê como me fazem sofrer aqueles que me aborrecem. Tu que me levantas das portas da morte. A morte tem muita porta, pessoal. Cada pecado é uma porta que você entra e não sai mais, a menos que você se arrependa. E se esconder aquele pecado, você escondeu-se dentro da porta. Você está na mão do bicho. Quando Jesus vier, você não vai subir. Ele só vem para aqueles que estão servindo a Ele. Nós temos um caso na Bíblia, o 7º depois de Adão. Bom, teve Caim teve a geração dele. Os principais, que Adão e Eva depois tiveram muitos filhos e filhas, e para poder povoar a terra. E aí, casava irmão com irmão, casava irmão com irmã, irmão com sobrinho, sobrinho com tia, por aí fora vai. Aquele tempo foi assim que aconteceu. Hoje não. Hoje tem regra na Bíblia que temos que respeitar os parentes até no casamento e é diferente. Não temos essa coisa de encher o mundo, mas temos que produzir, porque os filhos são herança do Senhor. A pessoa não quer casar, ela vai ter que dar explicação. Porque Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Sentido genérico, também que a mulher esteja só. Ficando só, pode fazer coisas que não deveriam fazer. E Deus explica na Bíblia o que nós devemos fazer. Bom, aí, esse Caim teve um filho chamado Enoque. Eu estou explicando para você não confundir. Mas teve o filho depois, ficou no lugar de Abel, que era Caim e Abel, os principais. Aí veio o Sete. O Sete teve filhos. Essa linhagem foi, assim, dos justos, a do Caim e dos ímpios. Ele também teve um Enoque. E o Enoque do Sete, ele representa a igreja. Porque estava todo mundo ali, de repente não viram mais ele. Ele não foi caçar na floresta e está escrito que não se viu. Um bicho bravo pegou, comeu e tal, outras coisas tantas. Não. Ele não se viu mais. Por quê? Porque Deus para si o tomou. Então Jesus já estava mostrando que no arrebatamento é desse jeito. A pessoa está na família ali, de repente não vai se ver mais. Ele diz que 2 estarão deitados numa cama. Um será tirado, o outro deixado. 2 estarão trabalhando no moinho. Um será tirado, deixado. 2 estarão no campo. De repente ele olha, cadê o meu amigo? Não se vê mais. Mas estava falando com ele aqui agora, mas foi arrebatado. Isso vai acontecer o dia que Jesus for autorizado pelo Pai e vai arrebatar aqueles que estão preparados. E os que não estão, não vão arrebatar. Mas Deus nos livra das portas da morte. Ele diz aqui, olha, que me levantas das portas da morte. Se você caiu, está arruinado, destruído, ora a Deus para Ele poder dar para você essa fé, para relevantar você das portas da morte. Continuando aqui agora. E para que Ele faz isso? Tem um propósito. Ele fala assim, para que eu conte todos os teus louvores às portas das filhas de Sião. O Sião é a igreja, quer dizer, então você fomos arrebatados, levantados, no caso, arrebatado aqui não, aqui é levantado. Levantado das portas da morte, onde nós cairíamos e não sairíamos mais.
ou tirados de lá. O Judas é o penúltimo livro da Bíblia, ele fala que temos que arrebatar os perdidos do fogo. Arrebatar é tomar, porque senão o fogo vai queimá-lo. E isso Deus pode usar você. Eu já fui usado dentro de um UTI para orar para uma pessoa que não falava mais. E a pessoa pediu, você está me ouvindo, e me dá um gesto. Você quer aceitar Jesus? Você não é criança, você tem poucos minutos ou segundos, você está do outro lado. Se você não tem Jesus, Ele não vai salvar você. Mas eu sou ministro de Deus para te fazer um filho de Deus agora. Estou segurando a sua mão. Você não pode falar, mas pode apertar. Você quer aceitar Jesus? E começou a apertar. Começou a apertar. Então repete no seu coração agora: Deus, eu me arrependo de todos os pecados e tal. Terminou, foi agora como prova que você fez consciente, solta a minha mão. Ele fez assim. Está salvo. Quer dizer, tomou a decisão. Mas nem todo mundo vai ter essa oportunidade. Quando você menos espera, já acabou. Então ele diz aqui: tu que me levanta das portas da morte, para que eu conte todos os teus louvores à porta das filhas de Sião. Deus quer você não tímido. Deus quer você, é uma pessoa que ora com fé, que recebe a bênção e que conta a bênção, que é a coisa mais feia. Sumiu um carocinho só, não vou contar. Não conta. Isso é o louvor a Deus. Aliás, quando você ouve alguém contar, observe, porque ali tem uma bênção para você. É só você observar. Até testemunho anterior, você vai ser abençoado. E ele termina dizendo: e me alegre na tua salvação. Se não contar os testemunhos, as coisas que Deus fez aí, conte todos os teus louvores, você não vai se alegrar na salvação que Deus lhe dá. Você vai ser um cristão fechado, parece que está em depressão, mas disse, mudou de vida, mas ele não conta. Tem que fazer o que está falando, seguir o mapa. Seguindo o mapa, você vai ser abençoado. Amém?